Vivemos a era da integridade. Esse é um desafio, conseguir mostrar o porquê que a cultura de valores, o porquê que a consciência e por que essa nova era, por que eu defendo que nós estamos entrando nela, pode impactar de verdade a sua empresa, a sua vida, pode impactar não apenas em resultados, mas, evidentemente, nós estamos vivendo num momento de muita polarização. Aliás, eu começo fazendo aqui uma pergunta. Por que nós estamos tão polarizados? Por que nós estamos vivendo nesse momento de tanta dicotomia? E é assim na política, é assim na vida familiar, é assim nas crenças, é assim, como a gente viu tão bem nesse momento de pandemia. Mas já parou para pensar o porquê que a gente está gastando tanta energia na questão da polarização, da dualidade, das diferenças? Por que a gente está tão nos extremos? O que tem levado esse desgaste na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida também empresarial? Não tenho dúvida que nessa equipe a gente encontra gente muito estressada, gente muito em dificuldade de lidar. Nesse momento, a gente está com dificuldade de lidar com o simples fato de estar em home office. Essa palavra mudou de significado. Essa palavra significa duas coisas, home e office. E olha que interessante, agora a gente consegue entender que a gente não consegue muito bem separar o que é home, o que é a nossa casa, do que é o nosso trabalho. Isso já é uma palhinha de por que a gente está vivendo tão em polaridade, tão em dualidade. A reflexão que eu quero fazer aqui, hoje, e certamente você não é o único que está sentindo e vendo isso tudo que está acontecendo, é porque nós chegamos nesse momento como estamos e por que a gente não consegue se equilibrar nessa dualidade. Olha que interessante, a gente não consegue separar nada na nossa vida. E aqui eu faço um desafio. É possível separar, quando você chega em casa da sua vida de trabalho, separar a vida pessoal ou os estresses, os nervosismos, as dificuldades que a gente tem na vida pessoal ou na vida profissional acabam sendo levadas para casa ou acabam sendo levadas de casa para o trabalho? É possível separar desejos da nossa realidade, do nosso dia a dia? É possível separar as nossas ansiedades dos nossos momentos bons? Nós estamos vendo uma dicotomia enorme. Direita e esquerda, certo e errado, luz e sombra, tudo muito como se fosse uma coisa muito distante. E não é à toa que nós estamos tendo o maior índice de saúde mental. Não é dentro das empresas apenas, e esse assunto debatido claramente em todos os lugares. Nas famílias. Jovens hoje de 14 a 19 anos têm a taxa de suicídio como segunda causa-morte. Uma tristeza. Ansiedade virou número 1 no mundo. Preocupação, e o Brasil é o país com o maior índice de ansiedade do mundo. Depressão, o Brasil está em segundo colocado. Por que as pessoas estão depressivas, ansiosas? Porque a gente está vivendo na separação dessa dicotomia, dessa dualidade, dessa polarização. Olha que interessante, ninguém consegue ficar deprimido ou ansioso se estiver vivendo no presente. Porque a ansiedade é algo que eu estou projetando algo para o futuro e ficando nervoso com isso. A depressão é algo que eu estou apegado a algo lá do passado e aí fico me preocupando com aquilo, me gerando essa tristeza. Porque eu já sofri algo no passado e aquilo me remói, aquele sentimento antigo me traz de volta aquela sensação e quando eu olho que aquilo pode acontecer no futuro, fica esse pêndulo entre passado e futuro e esse pêndulo que nos leva para a depressão e ansiedade. E como um amigo médico me disse, o depressivo de hoje é o ansioso de amanhã. E como um médico amigo meu me disse, o ansioso de hoje é o depressivo de amanhã. Olha que interessante. Tem como sair desse jogo de depressão e ansiedade, de passado e de futuro? É a mesma informação que eu quero trazer para essa reflexão que nos trouxe até aqui. E não é apenas na sua casa, na sua empresa, não é apenas olhando os noticiários que a gente vê. Agora, por quê?
Por que a gente está vivendo essa grande ilusão e essa grande mentira que a gente mesmo resolveu contar para nós mesmos? Olha que interessante, a gente vive em tanta dicotomia e dualidade que a gente ensina os nossos filhos a mentir e pede para eles não mentirem. Quem não fez isso? Eu fiz. Chega para o meu filho e fala assim: filho, se você for na casa da fulana, da tia, e ela perguntar se você gostou da comida, não fala que não gostou. E aí no dia seguinte fala assim: meu filho, mentir é feio. Aí a cabeça da criança fica como? Calma aí, meu pai quer que eu minta ou não quer que eu minta? A gente encontrou na sociedade formas de viver na mentira. E parece um exemplo simples, chulo, pequeno, mas já parou para pensar o impacto na formação da cultura, de valores, de toda uma geração, quando a gente ensina a não falar a verdade, achando que aquilo é certo? A gente vive uma grande história de Pinóquio. Aquele menininho de madeira que foi criado por um pai na expectativa e na vontade de que ele se transformasse à sua imagem e semelhança, com todas as oportunidades dadas para que ele fosse o seu melhor potencial, e de repente, esse bonequinho, o Pinóquio, resolve escolher a mentira, o caminho mais fácil, resolve escolher os atalhos, aquela ilha dos prazeres que está lá no livro original do Pinóquio, porque ele acha que curtir, escapar das obrigações, fazer o atalho e não o caminho reto, vai ser mais agradável, mas no fim, na própria história do Pinóquio fica claro que esse trajeto de escolher, através do livre-arbítrio, mas a escolha em fazer o errado, ou o que é mais fácil, ou que por causa da preguiça, ou porque uma mentirinha tola que não vai causar problema, leva o Pinóquio a ganhar orelhas de burro, leva o Pinóquio a ter o nariz crescido e todos os sofrimentos que ele passa na sua vida. E olha só, a história do Pinóquio tem uma grande analogia que nos faz refletir. A todo instante a voz da consciência fala para o Pinóquio. A voz da consciência no Pinóquio é o grilo falante. Mas não temos nós também, todos, uma voz interna da consciência? Lá de dentro, ou que vem da nossa educação, da nossa base, que nos dá a clareza do que é certo e do que é errado? Essa história do Pinóquio, que parece uma história de criança, uma história lúdica, será que não seria, na verdade, a grande história da humanidade, onde quem de fato é o Pinóquio somos cada um de nós? E quando a gente parar para ouvir a nossa voz da consciência, eu e você, vamos poder deixar de ser um menininho de mentira, um boneco de madeira, e enfim, nos transformarmos num menino de verdade, numa menina de verdade. Fica essa reflexão, esse chamado, para que a gente possa evoluir nesse raciocínio. Porque o que fez a gente chegar nesse momento, então? Como eu disse, de tanta dualidade, dicotomia, de uma mentira sendo contada e aceita, e desses extremos que nos vão deixando tristes, doentes, depressivos, ansiosos, chateados com o governo, chateados com o dinheiro, com a vida social, com uma grande dúvida do que vai acontecer, medo do que vem na mídia. Tem alguns fatores que nos levaram a isso. Um deles é toda a base econômica baseada na crença na escassez. O universo é absolutamente abundante. Hoje, contrário do que se pensava no passado, sabe-se que todos os astros do universo, os planetas, os sóis, as estrelas, todos têm água. Não se encontra um sem água. A gente inverteu. A abundância do universo é tamanha. E mesmo aqui, a nossa abundância, né, falta ar, não falta. Hoje nós temos comida para alimentar o planeta inteiro. E nessa dicotomia a gente passando fome. A crença na escassez nos faz achar que tudo é limitado. Aí a gente soma isso a um autocontrole externo. Sabe o que é isso? Locus de controle externo. O psicólogo Rother escreveu e postulou sobre isso, que pessoas atribuem a si próprio ou a terceiros a razão do seu sucesso ou do seu fracasso. E aquelas que atribuem a si próprios, que têm o locus de controle interno, são as pessoas que invariavelmente são mais serenas em lidar com as situações difíceis e são mais propícias a ter paz e sucesso na sua vida. Então a gente soma locus de controle externo com crença na escassez com o terceiro ponto, que é a síndrome do vira-lata,
Achar que alguém é melhor do que eu. Achar também que com o locus de controle externo alguém vai resolver o meu problema, a minha situação. Esse alguém pode ser o pai, pode ser o chefe, pode ser o governador ou o presidente da república, pode ser Deus. A consciência de olhar para esse momento e essa dualidade e entender que, se a gente continuar pensando desse jeito, o resultado vai ser o mesmo, nos leva ao momento atual, somados a uma crescente de tecnologia e a comunicação em velocidade cada vez maior. Todo mundo hoje tem acesso a um Android, né? Seja um iPhone ou um celular Android, e procura qualquer informação. Nós estamos vivendo uma era da abundância da informação. Só que isso também gera problema, porque é tanta informação que a gente não sabe o que fazer com ela. A gente procura tanta informação, isso volta de novo, nos leva para uma ansiedade das coisas, uma depressão do que já veio. E essa era da informação e do excesso de conhecimento, eu faço a seguinte pergunta: o que está nos levando a uma sociedade mais saudável? Ou, como eu já mostrei, a uma sociedade que não sabe muito bem o que fazer com tanta informação? Então, o que eu digo aqui, para que a gente então estabeleça qual é a solução para essa situação em que nós vivemos, qual é a solução para a sua vida pessoal, em família, qual é a solução para vocês que estão aqui, que são líderes de empresas, a solução para vocês que estão querendo fazer um novo futuro para essa organização. A solução só tem um caminho, na minha forma de ver, que é a cultura de valores. É retornar às origens de todo o pensamento filosófico, de todo avô, avó, pai e mãe que querem o bem do seu filho, ou como o grilo falante, a consciência, o pai, o criador, que dão os caminhos, através da retidão, do que é certo, para se conseguir o que todo mundo quer na vida, que é mais felicidade, serenidade e paz, abundância, saúde. E aí a cultura de valores aponta exatamente para isso. Mas alguns de vocês estão me perguntando, estou vendo algumas carinhas, né? Mas como assim tão simples? Vamos dar uma olhadinha nessa história? Nós estamos nessa, como eu já disse, na era do conhecimento, do excesso de informações. Nós estamos aqui na era da exponencial avanço da tecnologia. Nós estamos no momento onde o ser humano já sabe que vai chegar em Marte, não sabemos bem quando, mas a gente já vê isso na televisão. A gente tem tecnologia na ponta do dedo, no computador, inteligência artificial, tudo numa velocidade tão grande, porém, a viagem curta e, pode-se dizer, simples, que todo ser humano poderia fazer, que vai da simples distância entre a mente e o coração, poucos fizeram. Carlos Drummond de Andrade tem um poema lindíssimo falando sobre isso, chama-se A Viagem, o Homem e Suas Viagens. Essa conexão entre mente e coração parece mais longe do que Marte. Então nós estamos, a tecnologia nos levando rapidamente, exponencialmente para um novo patamar, de vida, de sociedade, de política, de empresas, de resultados, e ao mesmo tempo, nós temos os seres humanos, eu, você, e tantos, passando por uma turbulência que parece que a gente está andando para trás. Mas não, nós não estamos. Não seria possível a evolução da tecnologia, da sociedade, da ciência, do conhecimento da informação, sem que isso estivesse partindo de uma evolução também exponencial do ser humano. E olha que legal, essa evolução se dá por essa viagem, essa integração nesse desenho lindo do meu amigo que assinou o prefácio do texto Geometria da Integridade, o gênio Robert Grant, da integração entre o coração e a mente, onde a vibração do sentimento e do raciocínio caminham juntas. Eu vi um documentário outro dia, recente, no Netflix, do Dalai Lama pesquisando ciência, conversando com os maiores cientistas de todo o mundo nos últimos 20 anos. O equilíbrio entre religião e ciência, fé e ciência, o equilíbrio entre coração e mente, o equilíbrio entre razão e emoção,
entre o lado direito, racional, metódico, do nosso lado esquerdo do cérebro, que traz o criativo, traz o etéreo, o emocional, o sentimento, e que a gente tentou separar, como eu disse lá no começo dessa palestra. A gente tentou separar, nada é possível de ser separado. Como que eu separo as minhas emoções dos meus pensamentos? Quem criou quem? Mas nesse momento, essa união é possível. É possível essa união através da integração. E aqui, esse símbolo, ele representa a integração dessa dualidade. A integração entre esse binário de 1 e 0, da tecnologia, do avanço exponencial, do certo e errado, do direito e esquerdo, do luz e sombra, trazendo tudo para o mesmo centro, onde eu tenho então 1 e 0 juntos, formando este novo símbolo, um símbolo da união das polaridades. E eu faço esse exercício com vocês. Faço esse exercício onde um convite para que você traga para o centro, trazendo aqui no seu lado direito, tudo que você pensa em termos de racional, material, sua vida, seu trabalho, trazendo no seu lado esquerdo, tudo que você pensa em termos emocionais, de sentimentos do coração, daquele amor materno, do carinho e do aconchego, e voltando aqui no lado direito, as realizações materiais, o dinheiro, o trabalho, o seu corpo físico. Vai trazendo tudo isso para o centro do seu peito. Vai trazendo isso tudo para o presente, para o agora. Para esse instante onde a união do direito e esquerdo, do certo e errado, do luz e sombra, do masculino e do feminino, que quando se juntam, formam uma nova vida. Do positivo e do negativo, que quando juntos, formam a luz elétrica. E trazendo aqui conscientemente para o presente, eu faço esse convite. Façamos juntos. Um momento de presença. E aí, esse convite para entender que é através desse pequeno segundo, ou milésimo de segundo, onde a gente consegue estar no aqui e agora, respirando consciente da presença, respirando consciente do aqui e agora. É aquele momento onde eu saio do ontem e do amanhã. Saio da dificuldade, da dor ou da alegria e do contentamento e venho para poder estar presente, ciente de tudo que está à minha volta. Esse é o conceito de integridade. Esse símbolo significa também integridade. O inteiro, que é representado pelo número 1, e o inteiro, que é representado pelo 0. Pelo conjunto completo que engloba e compreende o todo. Tudo que está do lado esquerdo e direito, o certo e errado, tudo num só, virando a completude do inteiro, da totalidade. Esse é o conceito que está lá no dicionário. É o conceito etimológico da origem da palavra integridade, que vem de integer, o inteiro, o todo, a presença. E esse é o convite que eu faço para quem está aqui, que eu faço para você, na sua vida como líder, na sua vida como quem está pensando no futuro da empresa, na sua vida como parte de uma organização, na sua vida pessoal, a buscar a integridade por consciência de que não vai dar para estar nas extremidades e ser feliz. Pensa num furacão quando está girando, os extremos está turbulento, está vibrando em agitação, está destruindo tudo. O centro do furacão é uma calmaria, porque não tem velocidade de vento nenhum. Pensa numa onda, na onda que sobe e que desce, nos altos e baixos da vida. Essa onda funciona como uma vara de pescar, um bambu, que ali, rígido no seu centro, firme nas suas raízes, nos seus valores, não importa para onde esse vento, essa onda vibracional leva, o bambu está firme no seu centro, mas flexível nos seus extremos. E ele não se apega a nenhum dos extremos, porque o bambu, na sua sabedoria, no seu equilíbrio, sabe que os extremos, as dualidades vêm e vão, vêm e vão. Assim como as dificuldades na vida vêm e vão. Assim como as dificuldades empresariais vêm e vão, como ondas,
como tudo se manifesta em ondas no universo, o segredo da integridade e dessa era da integridade é a união dessas polaridades que eu falei no começo. É a união da dualidade que eu falei no começo. Integridade é a união, é o todo e também é a condição de valores morais que nos levam para estar inteiros. Ou seja, é a união de todos os valores absolutos que nos fazem, então, ter uma vida que não vai nos deixar rastro. É um conceito da cultura de valores. É fazer a coisa certa, que pode ser visto por alguns como ética, como princípios ou virtudes, mas a cultura de valores é aquilo que a gente busca fazer, a coisa certa, porque simplesmente é o certo a fazer. Não porque alguém está olhando, não porque alguém está com medo das consequências, não porque alguém está com medo do que aconteça, mas simplesmente porque é certo. Essa é a cultura de valores aplicada nas empresas, na vida e na sociedade. E aí, esse exercício de integridade, de integrar os extremos, é para fazer pensar que não é nas polaridades que a gente vai conseguir, então, encontrar esse princípio, o princípio da integridade. Aquilo que nos coloca no caminho certo, de nos colocar na retidão, é algo que faz com que a roda gire. O princípio da integridade, π, 3,14, é o número que faz a construção de um círculo perfeito de tamanho de diâmetro 1. Não por acaso, a matemática e a filosofia se juntam num conceito para nos lembrar que para a gente ter um perfeito círculo e um girar da vida, a gente precisa do princípio da integridade, o π. E como que se aplica isso na minha vida? Como se aplica isso aqui na empresa? Pois é. Isso se aplica através de uma decisão individual. Porque começa com cada um de nós. Líderes, liderados, pessoas na vida pessoal, em casa. A jornada individual do caminho da integridade é o que nos leva para uma maior consciência. Isso acontece em 7 passos. Começa pela autoobservação. Começa pelo fato de eu querer melhorar, eu querer que a minha vida seja melhor, para mim mesmo. Pode chamar de egoísmo isso, mas não do ponto de vista egóico. É sim uma forma de querer melhorar, deixa de ser egoísmo, mas um egoísmo bom. Porque a autoobservação, como primeiro passo, vai me fazer ter consciência daquilo tudo que eu preciso melhorar. A autoobservação, como disse o professor Stefano Dana, a autoobservação é autocorreção. E aí a autoobservação me leva para o passo 2, que é cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha alimentação. E aí tem vários passos para isso. Que me leva para o passo 3, que é cuidar, gerenciar o meu estresse, as minhas emoções e os meus pensamentos negativos, com várias técnicas para isso, através da presença, da respiração, da meditação e outras. O passo 4, uma integração com a natureza, para me perceber parte de um todo, para não me achar centro do universo ou ter a solução de tudo, mas entender que eu sou parte de um todo. E a natureza também tem um fator explicado pela ciência, que nos faz, pelo simples fato de conectar com a natureza, de pisar na grama, diminui nosso cortisol, aumenta nossa dopamina, nossa serotonina, nos deixando mais saudáveis. Mas não vamos entrar nisso em detalhes hoje aqui, mas o 5º passo é um passo de ter a consciência do meu ego e da minha consciência, que nos leva então para o próximo passo, que é a jornada individual do herói. É fazer o passo de contar a própria história. Porque o caminho da integridade, de voltar a ser inteiro consigo próprio, de estar consciente de si próprio e de estar no caminho reto, leva invariavelmente o homem a uma consciência e uma condição de herói. Porque ele passa a agir com o próprio coração, ele passa a agir por amor, com coragem, que é a origem da palavra coragem, coragem. E passa a ser um herói, porque quem age com coragem, age com o coração. E o coração é o símbolo maior de Eros, o deus do amor, e que na mitologia grega deu origem ao herói. E pode olhar, o herói sempre conta a sua própria história. E ele transforma a história de todos à sua volta. E às vezes ele deixa essa mensagem para toda a humanidade. E cada um aqui, cada um, eu e você, e você, e você, somos responsáveis por sermos heróis da nossa própria jornada.
fazer o nosso caminho da integridade. Porque só com seres humanos no caminho da integridade, íntegros, é que nós vamos conseguir ter líderes para empresas com integridade. É só assim que vamos conseguir ter pessoas para serem líderes de povos, de grupos, de países com integridade. E é só assim que a gente vai conseguir ter uma humanidade em maior integridade. É partindo do indivíduo. É um caminho individual. Mas a empresa, né, nós estamos aqui num papo com um grupo de pessoas, com um grupo de líderes. O que é uma empresa senão a soma de indivíduos e de seres humanos? Então, no fim do dia, a grande batalha é vencer a si próprio. Nas batalhas da vida, o único adversário real a vencer é a si mesmo. É com essa frase que eu faço a reflexão de que o caminho da integridade, para a gente sair daquela dualidade, das depressões, da ansiedade, é uma decisão individual, que pode vir por uma dor, por um fracasso, uma perda, uma doença, uma morte na família, um acidente, mas é muito mais efetivo, inclusive, quando vem de uma decisão de se auto-observar. E esse caminho da integridade, invariavelmente, seja por uma decisão individual de qualquer um, seja pelo líder que traz isso para o todo, como a gente está vendo aqui, também vai nos levar para a transformação de dentro para fora, numa organização, numa empresa cuja cultura de valores é a base, e numa empresa onde a integridade organizacional, ou seja, a busca do inteiro, do significado, do sentido de um grupo, de uma organização, vai dar não apenas o resultado financeiro, lucro, não apenas um compromisso mais forte, não apenas um respeito ao meio ambiente e ao próprio social, como hoje a gente tem visto muitos projetos e jornadas de ESG, né? O Environmental, Social and Governance, porque não apenas o lucro, o cuidado social e do ambiental é o necessário hoje para competir nessa nova era. Vejam que as empresas que estão se destacando são aquelas que têm um propósito muito claro, mas um propósito não apenas escrito na parede, um propósito alinhado com a sua jornada em todos os pontos de contato, em todas as pessoas, em todos os atendentes, em todos os momentos de verdade com os clientes. E é isso que eu chamo de integridade organizacional. E o compliance, na prática, é cumprir com as regras e entregar aquilo que prometeu e ser o propósito mais do que ter um propósito. A gente vê empresas, um grande exemplo é a Patagônia, que se tornou modelo do exemplo das empresas B Corps, as empresas que além de cuidar do social, do ambiental e de dar lucro, elas têm como princípio promover algo de bom para o planeta, para o mundo, para a humanidade. E é essa provocação que eu faço, porque não dá, na minha concepção, com respeito aos meus colegas que trabalham a questão de propósito, não dá para ter e construir propósito sem um sentido. Sentido na vida e sentido da vida para você e de você para a vida. Porque o propósito é aquilo que vem de dentro, é o coração e a razão. Porque mesmo se eu criar um propósito que não está alinhado, vai gerar aquelas empresas que prometem uma coisa e fazem outra. Então o caminho da integridade dentro das organizações, ele também tem 7 passos. E ele começa com uma cultura de valores de maneira horizontal. Ele tem entre os seus passos o compliance na prática, para fazer chegar lá na ponta todas as diretrizes lá do jurídico ou dos valores dos fundadores ou dos acionistas. Ele tem também um passo super importante, que é a confiança. Porque, como essa frase aqui, ser fiador das próprias palavras, ser fiador daquilo que se promete, seja uma empresa prometendo, seja você como líder, seja você na sua casa, seja você naquela história lá para o filho. A sua palavra vai dizer se o seu filho vai confiar no que você fala ou não, se quando falar a verdade ou mentira vai fazer diferença. E olha que interessante, confiança em pesquisas está provado que está totalmente relacionado o nível de confiança entre o nível de felicidade. Então, se você quiser aumentar o comprometimento, o engajamento da sua equipe, trabalhe a confiança. Até porque você já conseguiu imaginar como é que alguém bate meta, como é que alguém vai estar comprometido, como é que alguém pode entregar o seu máximo
se não confiar no líder, se não confiar no chefe, se não confiar no colega. Não dá. E eu vejo nos meus trabalhos, nas minhas andanças, tantas empresas que fazem de tudo, do seu planejamento estratégico aos seus recursos, estão bem posicionadas, têm bons produtos, têm excelentes equipes, mas não conseguem performar no máximo, não conseguem se tornar marcas amadas pelo seu público, não conseguem se transformar em empresas que têm sentido, porque não têm confiança. Confiança é a base, até porque é um valor absoluto. A integridade pressupõe confiança. E muito diferente do que a maioria de nós acaba pensando, confiança não é algo que eu espero do outro. Confiança só é possível quando eu sou confiável, quando eu sou digno de dar a fiança à minha palavra, de receber a fiança de alguém da minha palavra. Então, reforço esse ponto aqui, porque sem confiança não dá para ter integridade, sem confiança não dá para ter felicidade. Então, trabalhar a confiança da equipe, dos líderes, dos liderados, como valor é fundamental. Mas também é fundamental, naquela antiga palavra usada no meio empresarial, aumentar o empoderamento, o empowerment, mas não naquele contexto antigo. Num contexto onde, como eu falei lá no início, sobre o locus de controle entre interno e externo, eu sou a solução ou eu espero que alguém seja a solução. Quando eu trabalho esse contexto do eu sou a solução para toda a minha equipe, lá para os seus liderados, lá para as pessoas que atendem o call center, o telemarketing, ou que recebem o seu cliente, ou que entregam o produto, é ele, na hora da verdade, com o seu cliente, que vai resolver o problema dele. E é ele, então, que tem que ter esse poder de entender dentro de si de que ele é a solução. Então, esse é o trabalho do eu sou a solução, como base de construir a integridade organizacional para uma empresa. E, por último, há que se falar também num item que tem sido pouco explorado, mas que tem um método, trago no meu livro, e que tem um método claro para as empresas, que é criar indicadores de integridade. Mas eu não estou falando apenas dos indicadores, que são das leis anticorrupção, do compliance, das normas internas, das novas leis, por exemplo, de tratamento de dados, ou dos riscos que tem por aí. Não. Eu estou falando de indicadores que vão além. Indicadores que mostrem como a equipe confia mais um no outro. Indicadores que mostrem quanto que cada um da sua equipe está empoderado em termos de ter confiança e de ser a solução. Quanto que a cultura de valores, dos valores da sua empresa estão espalhados, de fato, lá na hora da verdade, na ponta. Quanto que o compliance acontece lá na hora que o cliente está falando com você. E outros tantos indicadores que possam impactar na integridade, na comunidade, nos produtos e serviços, de como que usam as matérias-primas, enfim. Uma infinidade de novas coisas que colocam a empresa num patamar de diferenciação competitiva baseado na integridade, baseado na consciência, baseados em como eu provenho e contribuo com o bem para o mundo. Essa é a cultura de valores implementada através da integridade organizacional e é isso que vai nos levar para esse mundo que eu citei agora há pouco, mas falando de uma outra forma, porque se a gente quiser ter empresas melhores, empresas mais íntegras, para ter um mundo mais íntegro, nós precisamos de empresas mais íntegras, que o seu propósito contribuam com o bem da humanidade. Para ter empresas mais íntegras, não tem outro jeito, precisamos de líderes mais íntegros, líderes que tenham os valores, na cultura de valores, do seu coração e mente integrados e que queiram fazer o certo porque é certo. Isso gera resultado, não pelo resultado, mas gera resultado porque não tem chance de dar errado. Quando a gente faz a coisa certa porque é certa, não tem consequência negativa. Não tem processo, não tem culpa, não tem penalidade, não tem multa, não tem arrependimento, não tem rancor entre equipes. O certo, a verdade, a confiança, o comprometimento e tantos outros valores tão importantes que levam à integridade, levam os líderes, as empresas e os homens a viver uma vida mais leve, mais de plenitude, de significado. E essa vida mais leve dá paz no coração, dá paz para quem não tem que ficar pensando no que eu contei para um que é diferente do que eu contei para outro. Traz paz e serenidade porque não tem angústia de expectativa, porque fez o que tinha que ser feito. E traz essa paz e essa serenidade, uma liberdade de pensamento e de ação, que leva a pessoa a estar no seu máximo
possibilita os líderes e você a estarem no seu flow, fazer o que é melhor para você, aquele ikigai, fazer o que está na sua essência. Porque não tem mentira, não tem pedras no caminho, porque tem só a essência e a verdade. E se a gente quiser ter, então, líderes, empresas e um mundo mais íntegro, não tem outro jeito, precisamos de seres humanos conscientes. E olha que interessante, quando a gente fala de integridade, de fazer o que é certo, de auto-observar a nossa ação e reação como indivíduos e como empresas, como grupo, vai nos levar, invariavelmente, a uma evolução de uma nova espécie humana. Uma evolução daquela era do conhecimento e da informação que eu falei lá atrás, que está nos deixando doente, do Homo sapiens sapiens, que é o humano que sabe, e que sabe que sabe. Vai nos levar para a era do humano consciente de si e consciente do seu papel na sociedade. Arrisco a dizer que o nome dessa nova espécie é Homo conscius. Esse humano que está consciente do seu papel, de si, que não está muito preocupado do que os outros pensam dele, porque ele faz o que é certo, o que é correto e está embasado em valores, vai levar a um aumento de consciência individual e coletiva, que nos leva, assim como disse Gandhi, na sua grandiosa frase, seja a mudança que você quer ver no mundo, fica aqui a provocação de que você, na sua equipe, a sua empresa, na sua vida pessoal, você também pode ser o líder que você quer ver no mundo. Você também pode construir a empresa que você quer ver no mundo. E você pode ser o ser humano que você desejaria ver no mundo. Essa é a era da integridade. E é por isso que eu acredito que empresas como a sua, empresas que querem transformar, não apenas pelo lucro, mas também pelo um propósito claro, e feita por pessoas que estão querendo serem melhor, vai nos levar a uma sociedade, a uma humanidade consciente de si e do seu papel no coletivo, e vai levar a cada um de nós a um momento de cada vez mais paz, serenidade, alegria e felicidade e abundância. Porque é isso que eu acredito que cada um de nós pode colher, e já tem exemplos no mundo inteiro para mostrar que a era da integridade chegou e que nós, como seres humanos, podemos estar cada vez mais conscientes dela. Muito obrigado.